Avalon ficou pasmo. Já não sabia o que pensar, quanto mais o que fazer. Voltou à sua mesa e perguntou a um colega sobre o faxineiro. Tudo estava ficando imundo no ambiente. Ficou ainda mais pasmo com a atitude do colega. O que é faxineiro, João? Avalon não era João e o colega sabia disso havia pelo menos 5 anos, desde que se conheceram, mesmo tempo de atividade do faxineiro no jornal. Observou as escrivaninhas, poeira, pedras, copos descartáveis de vidro amassado com restos de café, alguns computadores desconectados da eletricidade, mas funcionando e sem bateria, e outras anomalias. E alguma coisa estava cutucando sua percepção desde que entrara no edifício. As linhas dos batentes das portas pareciam curvadas, como se arredondadas. Pela manhã, foi apenas algo sentido, mas havia aprendido que qualquer anomalia deveria ser atentamente observada. Aproximou-se da porta, ela própria curvada, acompanhando o batente. Mostrava o peso da gravidade. Foi à janela e notou que os prédios pendiam para os lados em assimetria. Também se desmanchavam. Salvador Dalí, é você? Voltou para a sua escrivaninha e buscou a internet. Algum site poderia oferecer alguma explicação. Vasculhou tudo que pôde e tudo que percebeu foi que não encontrou sites com mais de 3 anos de existência. Tudo levava a crer que a internet tinha apenas esse tempo. Conformado. Era todo o sentimento de que dispunha no momento. Foi para casa. No caminho, viu que os automóveis se deslocavam em pequenas curvas e estranhamente não se chocavam, pois as avenidas tinham também perdido a retidão. Os prédios estavam mais inclinados ainda. Saiu do carro e vagou aleatoriamente. A loja de perfumes não tinha perfumes, o restaurante não exalava aromas. As pessoas perambulavam, o solo estava com aspecto de nuvem, dessas que se vê em grandes shows musicais. Invivência. Avalon ouviu a palavra de um transeunte em conversa com outro. Não, invivência parece algo como não viver, não ter vivido. Em verdade, o que eu sinto é uma espécie de desvivência. Como se a vida estivesse saindo de você, esvaindo pelos poros, pela boca. É isso? Eu desconcordo. É invivência. O planeta vai começar ontem a deshomenagear as árvores marítimas. E aí, como as vacas do Himalaia, você vai desdescer do seu trono. Que raio de conversa é essa? Avalon se perguntou. Tinha feito uma matéria certa vez sobre afasia. Transtorno que induz pessoas a falar de maneira incompreensível. Mas aquilo ia além disso. As pessoas não tinham coesão de raciocínio, e tudo que o jornalista podia fazer era observar. Assim como tudo à sua volta, suas atividades perderam o sentido.
Presenciava o momento mais pitoresco, mais fenomenal de toda a história e não podia divulgar, não podia criar uma matéria. Ninguém mais sabia o que era matéria. Você viu que o amanhã já é quase hoje? A gente desdeu o presente da nossa filha porque ela rementiu para a vovó do cachorrinho. Já lembrou que coisa? Avalon ficou sem ação. A pergunta sem nexo foi feita por um homem quase totalmente transparente, ainda assim disforme. Apresentava síndrome de Proteu no rosto. Sua testa tinha concentração descomunal de carne e descia pelo rosto, tocando o peito. O pedaço de carne meneava segundo seus movimentos, lembrando uma peça pendurada na geladeira de frigorífico. Não era decomposição propriamente dita, nem esfacelamento corporal. Tratava-se de deformidade advinda de maleabilidade física, como se os corpos fossem feitos de matéria gelatinosa e gelatina transparente. Avalon notou que todos à sua volta tinham a síndrome em alguma parte do corpo. Definitivamente, Salvador Dalí está tomando conta do mundo. Alguém arrastava uma perna de quase 3 metros. Outros tinham enormes caudas, mas alguns pareciam dispor de trombas. Outros ainda se equilibravam sobre a espinha dorsal em forma de Z. Viu que uma criança pulou uma longa perna de um homem, o que significava, em definitivo, que aquilo não era apenas impressão sua, era a realidade. Notou ainda que as roupas das pessoas acompanhavam suas deformidades, ou seja, também as roupas estavam disformes. O que significava que aquilo não era questão de estranho surto repentino de síndrome de Proteu. O jornalista estava atônito, perdido, abismado. Sentia-se como em caixa de Pandora enorme, da qual saíam as mais intrigantes personagens, incapaz de concatenar 2 ideias coerentemente. Estou morto? No inferno? Ateu resistente ao chamado de sereia das religiões, não resistente, mas impassível, corrigia sempre. Não cria em infernos e céus desde pouco antes da adolescência, quando ouviu a resposta mais insana até e a partir de então. Porque Deus precisa testar a fé e a força das pessoas. A resposta fora dada por sua mãe. A pergunta tinha sido: por que vovô está tão doente? A insanidade da resposta estava na constante manifestação de certeza da própria mãe sobre Deus, tudo saber ver, tudo conhecer, observar e tudo impedir, permitir. Sendo necessário testar alguém, essas características se anulam. Ainda que, por justificativa, se usasse o argumento de Deus não testa ninguém, as pessoas é que precisam conhecer o nível da própria fé, não justificava nada, já que esse Deus deveria saber por antecipação se as pessoas descobrirão ou não o nível da própria fé. Isso tinha sido por volta do 8º ano de sua vida. Até os 12, tentou fundamentar aquela condição. Tudo o que conseguiu foi encontrar outras, mas não achar fundamento. Dos 12 até esses dias do desfazimento de lógica, de derretimento de clareza e de descompasso de qualquer senso de nexo, nunca mais procurou fundamento, não obstante ter encontrado muito mais contradições. A loucura da realidade parecia ter chegado ao ponto máximo já no processo de transparência dos corpos humanos. Apenas parecia. Logo atrás de uma multidão decomposta, Avalon viu 2 prédios disformes que não estavam ali minutos antes. Atrás destes, 2 sóis e 3 luas. Próximos, muito próximos, quase intangíveis, mas frios. Os sóis tinham chamas ardentes que não queimavam. As luas dispunham de luz fria que derretia a si mesmas. Um fio de mel prateado escorria das ruas em direção a lugar algum.
Naquele instante, o lúcido homem notou o mais fenomenal pisca-pisca de que qualquer um pudesse ter notícia durante todos os tempos passados e eventuais futuros do planeta. As pessoas, apenas as pessoas, desapareciam e reapareciam não ritmadamente, como um pisca-pisca mesmo. Ele apertaria os olhos para saber se o problema era neles, mas prédios, carros e objetos em geral permaneciam visíveis. Apenas pessoas. Por alguma razão, o jornalista lembrou de fenômeno pelo qual passou durante o período fatídico de sua vida que embasou seu ateísmo, aquele dos 8 aos 12 anos. Ouvia vozes. Muitas crianças ouvem vozes e veem vultos nos primeiros anos de vida, segundo estudos que fez sobre psiquiatria infantil. Sim, mas nos primeiros anos de vida. Naqueles 4 anos, Avalon ouvia sempre a mesma frase: você não devia estar aqui. Não devia. Foi um equívoco. Via de regra, esse período de vida fica esquecido na mais profunda região do subconsciente quando a criança atinge certa idade. Contudo, o jornalista jamais esqueceu e jamais minimizou a certeza de que realmente ouvia. Não era apenas reacomodação neural, que, por sua vez, provocava alucinações. Eram vozes reais. Eu disse que você não devia estar aqui. Eu disse, não disse? O susto enorme até deixou Avalon um tanto mais tranquilo. Ter consciência do próprio susto era indicativo de que não estava louco, que aquilo não era irrealidade de pesadelo, que sua mente não estava em desalinho. A voz ribombou pelo céu como se saísse de caverna infinitamente grande. Olhou ao seu redor e não identificou qualquer pessoa. Pessoa? Que desse mostra de ter ouvido. Estavam todos normais dentro da normalidade limitada que a realidade oferecia naquele instante. Sentia que a voz não vinha de dentro de si, que é como os esquizofrênicos sentem tais fenômenos. Era real, exterior, sensível a seus ouvidos e não diretamente à sua mente. O quem é e o quem está falando saíram trêmulos e Avalon novamente se sentiu personagem de filme de terror de 5ª categoria. Sou quem sou, inato e intocável. Claro, só podia ser, tudo não passava de brincadeira, disse. Estive em uma festa, bebi demais, um colega fez a maldita brincadeira de pôr alucinógeno no meu uísque. Errou na dose. Estou em algum hospital sob efeito de antídotos, ou algo assim. Essa irrealidade toda é produto... Avalon estacou. Mas e a esposa? E Pedrão? E a consciência do tempo que percebia passar? Alucinações não permitem consciência sobre odores, dores, sabores. Ele manteve toda a consciência durante todos aqueles meses, anos, se forçar na memória. A própria memória tinha a memória completa desde a infância. Que raio de alucinógeno seria tão potente? Sua permanência aqui é o meu. Você está destruindo o trabalho dos milênios. Vá embora. Seja lá você quem for, apareça. Aparecer? Isso é impossível. Jamais apareci. Sou o não estar e o ser sem ser. Senhor do que foi, do que é e do que será. Pare de brincadeira. Quando eu acordar do transe, espero ter esquecido tudo isso. Essa irrealidade não pode me fazer mal porque não existe. Você não existe. Existe. Mas você está interferindo nessa existência. Você precisa voltar ao mundo dos necessitados de muletas. Esse seu papo está parecendo os que tenho ouvido nas ruas aqui. É você que tem feito esse pessoal falar coisas sem nexo? Você não precisa entender o que digo, apenas obedecer. Ninguém nunca entendeu e sempre obedeceu. Você vai precisar ser mais convincente. Este negócio todo aqui parece enredo não aprovado por comissão julgadora. Olha a sua volta. Vê corpos translúcidos, feios, deformados. Vê mais luas e sóis do que essa região cósmica apresentou desde sempre.
Nada mais está como deveria ser ou tem sido durante milênios, e a culpa é sua. Está desequilibrando o estado mental da humanidade atual.